Que a TRG é uma terapia maravilhosa, isso todo mundo já sabe e ninguém discute. Mas eu vim aqui falar para vocês algumas coisas sobre a TRG que eu acredito que ninguém tenha falado por aí ainda. Pelo menos eu não vi. Principalmente falar um pouquinho da TRG com um olhar mais quântico. Isso aí eu tenho certeza que ninguém falou. Então, vem comigo! Olá, sou Lília Oliveira, terapeuta, mentora em desenvolvimento humano, analista corporal, criadora do método Replante-se e vim aqui nesse vídeo agora falar sobre essa terapia maravilhosa que eu amo de paixão, que é a terapia de reprocessamento generativo. Eu falei sobre ela aqui lá no iniciozinho do canal e vou voltar a falar aqui, trazendo agora alguns pontos que eu nunca vi ninguém falando por aí. Pode ser até que tenha, mas eu particularmente nunca vi. Porque eu quis trazer essa pauta agora, porque já tem um tempinho que eu venho estudando física quântica e tenho aprendido um pouquinho mais sobre expansão de consciência. E agora que eu expandi um pouquinho a minha consciência, eu consigo ter um olhar deste lugar que eu me encontro, então eu tive uma nova leitura da TRG e eu gostaria de trazer aqui, tá joia? Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a TRG é que essa terapia ela não é para qualquer um, porque a técnica da TRG é uma técnica que é sim bastante simples. É um simples, mas que a gente precisa ter um cuidado nessa simplicidade, porque a gente precisa ter um olhar diferenciado para administrar questões que podem ocorrer, porque cada pessoa é única, não é verdade? Então, eu comecei as minhas formações em terapias desde o ano de 2019. Comecei com programação neurolinguística, fui para análise corporal, depois hipnose ericksoniana, depois constelação sistêmica. A TRG foi a última terapia que eu abordei. E depois disso ainda teve mais algumas coisinhas. É muito conhecimento. E assim, eu digo que para cada atendimento que eu vou fazer, eu tenho uma experiência completamente diferente uma da outra. E eu não conseguiria atender essas pessoas se eu não tivesse a base que eu tenho das minhas formações de conhecimento. Essa parte aí de não ser para qualquer terapeuta é justamente sobre isso. É sobre pessoas que não têm o conhecimento suficiente, que fica ali presa ao beabá que é ensinado naquela instituição referente àquele protocolo. Porém, um indivíduo, ele tem que ser visto holisticamente. E eu vou explicar logo mais por quê. E é justamente agora que vocês vão entender, porque eu vou dizer aqui a vocês, não é qualquer pessoa que pode receber o atendimento da TRG. E aí, nesse momento, eu estou comprando uma briga. Pode vir aqui pessoas falarem que eu estou errada, terapeutas que porventura virem esse vídeo. Ainda bem que por enquanto o canal é pequeno, ninguém vai ver, né? Mas, de acordo com as minhas experiências, a TRG não é para qualquer um, tá, gente? Por quê? Eu vou explicar. Muita calma nessa hora. E Jair Soares vai me pegar. Eu acho o seguinte, eu já atendi pessoas que a gente faz a psicoeducação e olha que eu explico, reexplico. A minha primeira sessão é somente de psicoeducação. É uma sessão que eu não cobro, ela é completamente gratuita, porque eu faço questão que a pessoa entenda, tintim por tintim, o beabá. Então eu falo, eu ilustro, eu coloco slide, então eu falo tudo mastigado para a pessoa. E mesmo assim, quando eu vou aplicar a terapia, essa pessoa ela ainda encontra dificuldade. E durante todo o processo, em todos os protocolos, eu tenho que estar repetindo tudo aquilo que foi dito. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É com todo mundo que acontece isso? Não. Tem pessoas que assimilam melhor, que assimilam bem e tocam o barco, show de bola. Mas tem pessoas que definitivamente elas não vão aderir, porque elas não vão ter até capacidade cognitiva mesmo para entender.
porque elas não vão estar abertas para o processo, então elas vão se auto-sabotar, né? Como muitas pessoas que eu atendi que desistiu porque não entendeu. E aí, muitas vezes, essa pessoa ela não entende, aí ela começa o processo e fica, isso aí não vai dar em nada, viu? Vou vazar aqui. Porque realmente, quem conhece a TRG deve saber do que eu estou falando, é uma metodologia que ela é bem simples. Mas esse simples tem toda uma complexidade por trás, que quem é um terapeuta treinado e experiente sabe. Mas a pessoa que está do lado de lá, que está sendo atendido, não consegue entender a complexidade que tem por trás de tudo aquilo ali. E acha que é tudo uma besteira e acaba desistindo do processo. Eu ficava me questionando, será que eu que não estou sabendo fazer? Será que eu que não estou sabendo aplicar o protocolo? Mas não, muito pelo contrário, sabe? Eu aplico tudo direitinho, tudo maravilhosamente bem. E existem aquele tipo de pessoas que até leva o processo assim muito a sério, acredita e faz, mas se auto-sabota, né? Por exemplo, tem pessoas que vão ressignificar em vez de fazer o reprocessamento. Isso daí também seria um tema para um vídeo só para isso, que é o ressignificar versus reprocessar, que isso daí é uma polêmica terrível, que atrapalha assim o processo com os resultados da TRG. Muitas vezes ele vai ser prejudicado por falta de entendimento nessa questão. E eu digo que até eu tive dificuldade em lidar com essa questão do reprocessar e do ressignificar. E o meu primeiro atendimento, porque eu também fui atendida por uma terapeuta da TRG, e não obteve muito êxito justamente porque eu ressignifiquei. Eu não reprocessei. E eu precisei passar por um outro processo para que eu pudesse, então, reprocessar os meus traumas e, então, conseguir curá-los. Então, talvez seja polêmico, sim, isso que eu esteja falando aqui, mas a TRG não é para todo mundo. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu atendi uma senhora, ela já tinha 76 anos de idade. Essa senhora chegou para mim trazendo uma queixa principal de um medo absurdo da morte. Então, ela tinha um medo da morte. E aí, eu fiz a sessão com a psicoeducação, com uma linguagem bem fácil, como eu sempre faço, mas com ela mais ainda pelo fato dela já ter uma certa idade. E eu também percebi um nível de ansiedade, de dificuldade dela de entender. Então eu fiz bem ilustrativo, com objetos, como se eu estivesse fazendo ali um atendimento para uma criança. E foi uma jornada bem intensa, ela ficou comigo um bom tempo. Ficou comigo, acredito que 1 ano e meio por aí. Ela não conseguia simplesmente entender o processo. Então, ela comprou um pacote com 5 sessões, só que como eu vi que ela teve muita dificuldade em aderir, em entender o processo, acabou que eu dei um pacote gratuito para ela de mais 5 sessões, para que a gente pudesse fazer novamente. Refiz toda a psicoeducação com toda a paciência do mundo. E também continuamos ali. Eu não vou dizer que a gente ficou no 0 a 0, porque quando você passa pelo cronológico, não tem como você passar pelo cronológico e já não ter reprocessado alguma coisa, é impossível. Por mínimo que seja, sim, reprocessa. Mas, como o caso dela tinha essas dificuldades pessoais dela, então atrasa todo o processo. Então tem pessoas que vão precisar de muito mais sessões, e aí é que a gente tem esse entrave, porque as pessoas ficam, nossa, é uma terapia longa. E a TRG não é que é uma terapia longa, é uma terapia que ela vai depender da sua entrega, do seu entendimento, vai depender de uma série de coisas, e é por isso que eu faço questão de, no primeiro momento, fazer uma psicoeducação detalhada, com toda a paciência do mundo, porque eu não tenho interesse nenhum em que você passe anos comigo. Pelo amor de Deus. Porque o que a TRG traz, justamente, é a terapia breve, é aquela terapia que resolve. Não é uma
psicologia, uma psicoterapia de anos e anos que a pessoa passa a vida inteira aí e acaba que não resolve. Muito pelo contrário. Então, para mim, o quanto antes a pessoa resolver o problema, para mim é melhor. Eu poderia querer que essa pessoa ficasse comigo pagando sessões e mais sessões, mas isso não me satisfaz. A minha missão é curar traumas de pessoas. Eu tenho um prazer imensurável quando alguém vem para mim e fala: poxa, Lilian, a terapia mudou a minha vida, a TRG, você me ajudou muito. Isso para mim é maravilhoso. Enfim, essa senhora especificamente, como eu vi que a TRG não estava resolvendo no caso dela, apesar de várias estratégias, mas é que era com ela. Ela era uma pessoa que era muito ansiosa, ela não deixava a gente falar, é uma pessoa que interrompe, que fala o tempo inteiro. Então ela tem uma necessidade constante de falar, uma oralidade ali na dor o tempo inteiro. Então é o que eu falo no diferencial do terapeuta, ter esses outros conhecimentos. Ela tinha muita oralidade, muita psicopatia, então ela ficava muito naquela coisa do vitimismo. Então essa combinação do traço oral com o psicopata traz muito esse lugar de vitimismo, né? E de achar que não, que o problema não é com ela, e de questionar as técnicas, de nos questionar, de nos colocar à prova, isso já é do traço dela. Então ela ficava ali o tempo inteiro querendo falar, querendo trazer problemas, só que a TRG não é uma terapia da fala. Mas com essa senhora acabou sendo uma terapia da fala, então muitas vezes as nossas sessões eram mais de conversa. Então eu vi a necessidade de fazer com ela outras abordagens. Então eu fiz com ela uma sessão de constelação sistêmica, onde ela se encontrou e se identificou muito mais do que com a TRG. Então, com a constelação sistêmica, ela conseguiu ressignificar esse medo da morte, que acabou aí acalentando um pouco esse sofrimento que ela tinha e deu aí um certo alívio para ela. Não foi apenas a constelação, eu também fiz hipnose, fiz PNL, fiz tudo que estava ao meu alcance para que a gente não ficasse no 0 a 0, né? E ela acabou se identificando mais com a constelação e ok, então ela ficou bem na medida do possível, porque a situação dela era uma situação bem crítica, porque envolvia uma série de traumas. Eu tive que acabar ressignificando mesmo, porque ela simplesmente ela não conseguia reprocessar, né? Então, acabou que foi um caso assim que eu fiquei satisfeita com o meu atendimento, porque eu sempre, como sempre, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Ela ficou sim satisfeita, mas eu, enquanto terapeuta, eu gostaria que ela tivesse reprocessado, e o que a gente traz na TRG é essa oportunidade da pessoa de fato se livrar do trauma. O objetivo da TRG não é fazer com que a pessoa ressignifique, aí que está o grande diferencial da TRG para outras terapias, para outras abordagens. Não é o ressignificar, porque o ressignificar é quando você olha para o trauma e você dá um novo significado para esse trauma. É como se você, por exemplo, tivesse tido um problema com a sua mãe e você dissesse assim: não, mas eu perdoo ela porque realmente ela passava por grandes dificuldades e para ela foi difícil lidar com tudo isso, então ela não teve culpa. A partir do momento que você olha para a sua dor e você começa a justificar aquilo, você está dando um novo significado. Naquele momento vai dar um alívio para você, você vai perdoar e vai sair dali daquela sessão, tudo lindo, a vida é linda, a vida é bela. Mas daqui a não sei quanto tempo, vem um gatilho e isso daí tudo vai por terra. Então, o reprocessar da TRG é diferente do ressignificar. Você não vai dar um novo significado, você vai reestruturar. Você vai olhar para o trauma e vai olhar novamente, e novamente, e novamente, e quantas vezes forem necessárias, até você olhar e não sentir mais dor e, de fato, reestruturar. E quando acontecer algo semelhante que poderia ser um gatilho, isso não vai mais te pegar. Você, de fato, vai estar curada. Mas, muitas vezes, a pessoa, ela quer se enganar. Então, ela fica ali ressignificando
E termina a terapia, ela diz, tá tudo bem, tá tudo show de bola. E de fato tá, só que daqui a um mês ela tá cheia de situações que foram desencadeadas por gatilhos, entende? E aí acaba que ela coloca a culpa na terapia, mas não foi. O problema é que ela realmente não entendeu. Então tem essas nuances na TRG que elas precisam ser entendidas, esclarecidas. E o tópico que eu vou falar agora é justamente que a TRG não cura todos os traumas. Como assim, Lilian? Você acabou de falar que a TRG cura e o diferencial é justamente esse. Pronto, vamos com calma, vamos por parte. Sim, a TRG cura, mas não do jeito que as pessoas esperam, que as pessoas pensam, porque o que acontece muito é que a pessoa acha que a TRG vai curar com uma sessão. Você vai fazer uma sessão de reiki, você faz uma sessão de constelação, teta healing, seja ela como for, você vai sair dali bem, vai sair dali ok, vai dar aquele respiro. Mas você tratar traumas que você carrega uma vida inteira, é algo que requer um pouco mais de atenção. Então, eu já vi casos de pessoas que conseguiram ter um resultado bom e finalizar todas as etapas da TRG, todos os protocolos, em 5 meses. Falou, mas TRG, tantas sessões. Nossa, porque a TRG fala que é uma terapia breve? Como assim? 20 sessões? Vai depender muito da frequência, né? Tem gente que faz de 2, 3 vezes na semana e aí acaba que reduz o tempo. Mas eu recomendo uma sessão por semana. Não é uma coisa que você vai fazer de qualquer jeito. Não é o lema da TRG não é que seja rápido, é que seja eficiente. E quando a gente fala terapia breve, não é que vai curar em uma sessão, porque isso não existe. Isso é uma falácia. Quem disser que cura em uma sessão está mentindo. Quando a TRG fala sobre terapia breve, significa que, por exemplo, no meu caso, que foi com 21 sessões, e como outras pessoas que foram até menos, isso, que é uma média de 4 a 5 meses, o que são 4 a 5 meses comparado com pessoas que fazem psicanálise uma vida inteira. Eu conheço pessoas do meu convívio que fazem sessões de terapia com psicólogo desde a infância. Desde a infância. E são pessoas cheias de problemas emocionais. São pessoas que eu convivo, pessoas que do meu trabalho que acabaram de se afastar por conta de problemas emocionais e acabam se afastando. Então, são pessoas que são acompanhadas por psicólogos. Então, eu não vou aqui querer comprar briga com psicólogo, não. Mas os próprios psicólogos, se eles quiserem se reinventar, eles precisam buscar novas técnicas, novos conhecimentos. Não é à toa que muitos psicólogos hoje em dia também adquirem conhecimentos de terapias integrativas e de psicoterapias diversas, não apenas como a TRG, que tem muitos psicólogos que também fazem TRG, como psicólogos também que fazem a constelação, que fazem a programação neurolinguística, porque uma coisa acaba somando a outra. E foi por conta de todas essas situações que eu fui observando com os meus atendimentos que eu entendi que cada caso é um caso. Não dá pra gente achar que é tudo como foi lá na formação, que eles colocam lá bonitinho. Um caso, e aí faz a terapia com aquela pessoa, aplica o protocolo, dá tudo certo, e a gente acha que vai ser assim com todo mundo, e não é. Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem suas especificidades. Eu já lidei com pessoas que tinham um problema de um TDAH avançado, que também é muito complicado de aderir à terapia. Então, hoje em dia, quando eu vou fazer a terapia da TRG, eu tenho esse critério, esse cuidado de passar tudo isso para a pessoa desde a primeira sessão, porque aí, se essa pessoa não quiser, ela já nem continua. O resultado ele é fantástico, ele é maravilhoso, você pode mudar a sua vida. Assim como eu mudei a minha vida e assim como muitas pessoas mudaram suas vidas através dessa terapia, que é maravilhosa. Mas vai depender de você, é o que eu costumo dizer sempre. Então, o resultado da terapia não somos nós, os terapeutas, que somos responsáveis por esse resultado, mas sim você. Você que faz a terapia conosco, você é o principal responsável pelo resultado da sua terapia. É o tanto que você se entrega
para o processo. Então vamos explicar aqui por que eu falei que a TRG ela não cura todos os traumas. Porque se você faz um pacote de sessões, conclui todas as etapas, sai dali com a sua vida resolvida. Porém, uns meses depois, você sente alguma trava, alguma coisa incomodando e você sente que ali é uma recaída e aí você tem vontade de retomar com a TRG ou até com outra terapia. Por que isso aconteceu? Existem pessoas que sim, elas vão ficar ok e só foguete, sabe? Foguete não dá ré. Mas tem pessoas que, para essas pessoas que têm traumas muito profundos, que passaram por muitas situações difíceis na vida mesmo, o subconsciente, como um mecanismo de defesa, ele não vai liberar tudo. Ele vai liberar alguns traumas que vão ser tratados, vão ser limpos, e o próprio subconsciente, ele se encarrega de deixar aquela pessoa seguir, para que em um próximo momento, quando essa pessoa esteja fortalecida, esses traumas venham à tona. Mas aí o que é que acontece? Quando essa pessoa se sentir mal novamente, não vai ser por conta daqueles traumas que ele já processou. E aí serão outras camadas, porque é como a gente fala. A TRG é como se fosse tirando camadas da cebola. É como se os traumas fossem a cebola e a TRG vai tirando uma camada, outra camada, outra camada e outra camada. Mas essas camadas que elas são tiradas, elas são permitidas pelo subconsciente. À medida que o subconsciente ele vai liberando o trauma, a pessoa reprocessa e aí segue. Mas se não for liberado esse trauma, não há o que reprocessar. Não é verdade? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, sim, você vai ter aí a cura dos seus traumas, mas pode acontecer de algum tempo depois o subconsciente liberar outros traumas para que você faça aí essa limpeza. E aí, então, de médio a longo prazo, você realmente poder dizer que está 100% curada. Por exemplo, eu gosto muito de citar o meu exemplo. Eu tive um atendimento com 21 sessões na qual eu saí dali daquele atendimento simplesmente apaixonada pela TRG, me formei, me tornei terapeuta e fiquei ansiosa mesmo para levar essa boa nova para todo mundo. Eu achava que todo mundo tinha que fazer TRG, eu fiquei assim apaixonada. Eu curei uma enxaqueca que eu tinha desde a adolescência. Então, uma pessoa que não tinha paz, a minha enxaqueca, eu vomitava, eu ficava cega, eu tinha que faltar no trabalho, me afastar, porque eu vomitava, eu tinha escotomas, aquela coisa de ficar vendo pontinho de luz, ou ficava cega, era uma coisa insuportável, me atrapalhava demais no meu dia a dia. E depois da TRG, eu não sinto mais absolutamente nada, absolutamente nada. E tem pessoas, casos de pessoas que curaram aí fibromialgia, que curaram não apenas enxaqueca, fibromialgia, dores de coluna, como diversas outras questões psicossomáticas, que são aí, existem aí, né? A bioenergética e a medicina psicossomática explicando todo esse contexto dessas doenças que a gente carrega através das nossas emoções. E eu não sabia que a minha enxaqueca vinha de questões emocionais. E eu não esperava que a TRG, eu não busquei a TRG com esse intuito. Então foi um plus, na verdade, ganhar essa cura. Então a TRG é maravilhosa assim. Não é que a TRG não cure todos os traumas. Ela cura os traumas que o seu subconsciente libera. Então, até certo ponto, foi liberando, ela vai tratando, ela vai limpando e vai curando, ok? Daí por diante, se você vier a sentir a necessidade de retomar para o atendimento, vai ser feito o tratamento, a limpeza do zero. E aí vai chegar, é nesse momento que vão chegar novos traumas que não foram vistos anteriormente. E esses traumas serão tratados, ok? Então, o que pode acontecer? Se vierem traumas antigos,
é porque aconteceu o que eu tinha falado justamente dessa questão do ressignificar. Então, é por isso que eu costumo sempre falar e ter o cuidado. E eu sou bem repetitiva nos meus atendimentos. Eu faço alguns testes para saber se a pessoa realmente está reestruturando, ou seja, fazendo o reprocessamento, ou se ela está apenas ressignificando. Porque se ressignificar, é certeza que vai voltar tudo como se você nunca tivesse feito nada. Terceira coisa que eu gostaria de falar sobre a TRG, que essa realmente eu tenho certeza que ninguém nunca falou por aí, é que a TRG é simplesmente uma das formas mais simples de você expandir a sua consciência. Quando eu olho para a TRG sobre a ótica quântica, eu percebo que é como se estivéssemos expandindo a consciência para um novo estado vibracional. Como assim? Então, toda vez que revisitamos a dor, não é apenas um reviver dessa dor. Na verdade, nós vamos fazendo o que é um processo de atualização. Então, quando atualizamos, cada passagem é como um passo para fora da ilusão, para fora do padrão limitado. Então, aquele padrão é quebrado, aquela crença limitante é quebrada. É como se cada vez que tocássemos naquela ferida, o campo de consciência se reorganizasse, né? Até que já não tivesse mais motivo para existir. Então, foi essa leitura que eu fiz. A expansão da consciência, na verdade, de que forma é que ela acontece? Então, você vê o mesmo problema várias vezes, você vai vendo aquele problema e vai vendo novamente, vai olhando e enfrentando aquela dor. Mas, cada vez que você vai olhando de um nível mais alto de entendimento, até que, de repente, você não se identifica mais com aquilo. Então, na TRG, isso é quase palpável, é como se estivéssemos literalmente reprogramando não apenas a mente, mas o campo energético que sustenta aquela dor. O que acontece? No momento em que aquela dor ela deixa de existir, então um novo espaço se abre, um novo espaço é criado. A dor não existe, então ficou um espaço ali. Então, nesse espaço que nasce a liberdade interior, a clareza, a capacidade de criar uma nova realidade. E isso aí, para mim, é a verdadeira expansão de consciência, sem sombra de dúvida, né? É você sair da prisão emocional em que você estava e perceber que você é muito mais do que aquilo que você vivenciou no passado. Então, esse foi o entendimento que eu tive, refletindo, então, depois de todo esse estudo que eu venho fazendo com a física quântica, a mecânica quântica e expansão de consciência. Eu acho que quando a gente tem essa expansão, a gente tem realmente essa visão e a gente vem para a introspecção e vai vendo as coisas de uma nova ótica. E esse foi o olhar que eu tive sobre a TRG. É por isso que continua sendo, sim, a minha ferramenta principal, né? Como eu falei aqui, eu venho adaptando as minhas abordagens, por isso mesmo eu criei o Replante-se, que é uma metodologia que é mais focada e adaptada ao perfil de cada pessoa que chega para mim, porque com a minha experiência nos atendimentos eu entendi sim que mesmo a TRG sendo essa terapia maravilhosa, que traz aí todos esses resultados, que transforma vidas, mas infelizmente não são todas as pessoas que vão conseguir se adaptar, né? Eu entendo hoje que cada pessoa tem a sua forma de se desenvolver e muitas vezes essa pessoa sim precisa passar por outro tipo de abordagem para aí sim, nem que seja ressignificando, porque o próprio ressignificar, ainda que recidivante na questão dos traumas, mas vai fortalecendo essa pessoa e essa pessoa vai tendo cada vez mais essa vontade de vencer esses traumas, ela vai buscando e isso por si só é sim uma preparação para que quando ela chegue na TRG ou em uma metodologia que seja aí mais indicada para o caso dessa pessoa e que ela esteja realmente pronta para o processo, esteja entregue para o processo. Então aí
tudo vai acontecer. Então, comigo não foi diferente. Eu comecei com a análise corporal há 5 anos atrás, que trouxe para mim aí um grande suporte no que eu precisava para o momento. E depois foi surgindo a necessidade, conforme essas necessidades foram surgindo, eu fui experimentando novas terapias, mas foi somente na TRG, a terapia de reprocessamento generativo, que realmente fechei com chave de ouro aí esses traumas que rondavam a minha vida. Eles definitivamente eles não existem mais, e agora eu estou em um novo patamar, que é justamente aí nessa questão espiritual, que também tem essa seria também um tema para um novo vídeo, mas eu poderia falar aqui que essa questão espiritual, se você ainda não limpou todos os traumas, não adianta você partir para essa parte, porque vai ser puxado, vai ser bem complicado. Eu não estou dizendo que é impossível, tá? Mas é como o próprio Divaldo Franco já falava, né? Ele certa vez falou que se você limpa os seus traumas, se você trata os seus traumas, você já tem meio caminho andado na espiritualidade, meio que você já está iniciada. Então talvez por isso eu tenha conseguido alcançar a expansão da Kundalini aí, que muita gente que faz yoga e não sei o que há séculos aí, meditação e tudo mais, nunca conseguiu. Eu já tinha essa iniciação. A partir do momento que eu limpo os traumas, eu estou aberta para uma nova etapa. E é isso que eu proponho no Replante-se. É um processo que vem curando mente, corpo, espírito. Por isso que é nisso que eu estou focada, é nisso que eu acredito, é nisso que vem dando certo para mim e para as pessoas que eu tenho encontrado ao longo da minha jornada. E aí eu fico por aqui. Mais uma vez eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se você é terapeuta ou se você já fez acompanhamento aí com a TRG, me conte aqui, deixe um comentário, dê um feedback. Eu vou ficar muito feliz se você comentar, me dizer um pouquinho da sua experiência com a TRG, com outras terapias, em que momento da sua vida você se encontra, por que você chegou até aqui nesse vídeo. Vamos interagir. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!